Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCA, um curso diferente porque nós apostamos em vocês. Hoje eu vou dar continuidade ao módulo de fonética e ortografia com o tópico que eu acho que é um dos mais relevantes no estudo de língua portuguesa, que é justamente o processo de formação das palavras. Vou fazer uma retomada do que nós fizemos anteriormente na aula passada, na aula 1, para dar sequência, uma sequência mais bem estruturada, ok? Temos aqui, cadê você? O panorama dos morfemas. O que é morfema? Morfema é a menor estrutura que agrega um valor semântico à palavra, tá? O morfema mais importante é justamente o morfema do radical. E o radical simplesmente é a base semântica. Nós repetiremos muito a palavra semântica. O que é semântica? Sentido, significado. Eu tenho como base semântica, o morfema é algo fixo. E não é fixo apenas na grafia do termo, é fixo no sentido do termo. Nós temos, por exemplo, vou repetir isso, a palavra sucessão, que algumas pessoas, várias, todas, indicam que vem de suceder. Todas as vezes que um verbo terminar com der e gerar para nós um substantivo, esse substantivo será com SS ou com S. Portanto, o radical de suceder é justamente, de sucessão é justamente sucé. Mas um aluno uma vez olhou para mim e disse que sucessão vem de um grande sucesso, né? O Sucessão de Zé de Camargo e Luciano, por exemplo. Então, esse sucessão viria da palavra sucesso, cujo radical é justamente até o SS. Então, vejam, uma mesma palavra em contextos diferentes vai apresentar, uma mesma grafia vai apresentar um radical distinto, porque em um termo vem de uma palavra, no outro vem de outro termo, tá? Outra construção. Então, é bom que vocês identifiquem que o radical é essa estrutura fixa semanticamente que vai se repetir na formação, mas não tem, inclusive, a obrigação de ser graficamente igual. Por exemplo, o verbo agir, que em primeira pessoa fica eu ajo, com J. É o mesmo radical? É o mesmo radical, vai até o J. Porque não é uma questão de grafia, é uma questão de sentido, ok? Junto com o radical, que é a estrutura fixa, você tem o que nós chamamos também de vogal temática. Rose, o que é vogal temática? Antes de trabalharmos com vogal temática, a gente tem que entender o que é um tema. Por exemplo, a palavra ferro, que foi a palavra com a qual nós trabalhamos na aula passada, é a palavra primitiva que gerará, por exemplo, enferrujar. Vou colocar enferrujado. Enferrujado não vem de ferro? Qual é a estrutura fixa? Qual é o radical? Justamente ferro. Então, quando eu tenho o radical aqui e agrego a esse radical uma vogal para formar a palavra primitiva, essa vogal vai ganhar o nome de vogal temática. Nem toda palavra primitiva tem vogal temática. Por exemplo, a palavra flor, que gera para nós aflorar, ela tem aqui o radical, que é exatamente igual ao tema. Junto com o radical, nós encontramos o que chamamos de afixo. O que é afixo? Esse A é a ideia de perto, e fixo, na formação da palavra, é o quê? É o radical. Então, afixo é aquilo que está próximo do radical. E pode estar próximo do radical ou antes do radical, por isso que eu coloquei a palavra enferrujado, olha, ou antes do radical ou depois do radical. Se estiver antes do radical, eu chamo de
prefixo. Se estiver depois do radical, eu chamo de sufixo. Em aflorar, nós temos a mesma coisa, um prefixo e um sufixo, ok? Encontramos o que a gente chama de vogal e consoante de ligação. Por exemplo, a palavra café. A palavra café, vou colocar sem acento porque o que eu quero escrever é a palavra cafezinho. O que é um cafezinho? Aqui eu tenho o meu radical. Aqui eu tenho uma vogal temática. Aqui eu encontro o meu tema. Aqui eu encontro uma estrutura e me dá uma ideia de quê? Me dá ideia de tamanho. Então eu tenho aqui um sufixo. E esse Z está aqui para fazer o quê? Apenas para estabelecer uma ligação. Então, é uma consoante de ligação. Ela não vai agregar exatamente valor. Ela vai juntar as estruturas. Mas nós temos uma estrutura chamada de desinência. Ela é super importante para quando nós estivermos estudando verbos. Por quê? Porque a desinência, ela é sempre um sufixo. Mas é um sufixo flexional. Rose, não entendi o que você quer dizer com isso. Calma, calma que eu vou explicar. O que é um sufixo flexional? Eu tenho palavras que flexionam, ou seja, elas não mudam sentido. Elas variam em gênero, masculino, feminino, número, singular ou plural, grau, que é justamente o tamanho, modo, que é para verbo, tempo, que é para os verbos também, e pessoa, que também é para verbos. Os verbos eles vão ter uma variação de número, modo, tempo e pessoa. Por exemplo, amar, amo e amamos. Deixa de ser amar, o amo e amamos? Não. Eu só tenho uma variação aqui de número e de pessoa. Já os elementos que estabelecem para mim a formação de novas palavras, eu chamo de... Vou colocar aqui, olha. Palavras, elas flexionam ou elas derivam. Quando elas derivam, elas modificam, elas mudam o sentido, guardando uma ideia inicial. Não entendi. Vamos lá. Árvore e arbusto. Arbusto é a mesma coisa que uma árvore? É sinônimo? Um arbusto é um sinônimo de uma árvore. Visualizem um arbusto. Visualizem uma árvore. Deus não apareceu para Moisés em formato de árvore. Deus apareceu para Moisés no formato de arbusto, tá? Então você tem o arbusto, é uma coisinha menor. A árvore é algo maior, com um tronco mais maior, é algo mais volumoso, tá? Mas eu tenho uma mesma ideia resguardada. Não é a mesma palavra, não é o mesmo sentido, mas eu tenho um valor ali resguardado. Deu para entender direitinho? Vamos lá? Vamos lá, tá? No processo
Esse processo de flexão é um processo importante para vocês identificarem plural das palavras, para vocês identificarem conjugação verbal. Para verbo é super importante, porque você tem as desinências verbais. Quando você reconhece as desinências verbais, fica muito mais simples fazer a flexão do verbo. Mas o que nós vamos trabalhar hoje é justamente a ideia da derivação da palavra. Da formação, como é que eu vou poder formar a palavra? Essas palavras, elas não se comportam da mesma maneira. Em aflorado, existe a palavra florado? Não. Só existe a palavra aflorado. Então, para que esta palavra exista, o prefixo é obrigatório. A esta formação em que prefixo e sufixo é que vão juntos, obrigatoriamente, simultaneamente, formar uma palavra, eu chamo de processo parassintético, ok? Quando prefixo e sufixo são obrigatórios na formação da palavra, eu chamo de processo parassintético. Quando prefixo e sufixo são obrigatórios simultaneamente. Ok? Eis aqui o primeiro tipo de formação das palavras que eles mais gostam de cobrar. Eles não cobram tanto para nós o processo prefixal e sufixal. Eles cobram para nós uma comparação entre o prefixal e sufixal e o parassintético, justamente porque sabem que nós queremos visualizar a palavra e já dar a resposta. Há outros que são até mais cobrados do que o processo parassintético. O que eles gostam bastante de cobrar também é o processo chamado de derivação imprópria, também conhecido como conversão. O que é uma conversão? É converter, né? Conversão é você alterar, é você modificar. Esse processo de derivação imprópria só se percebe no contexto. Fora do contexto, você não percebe. E vai ser muito importante nós compreendermos derivação imprópria para um tópico relacionado à concordância nominal. Não sei se vocês já viram, por exemplo, a construção. Eu comprei vestidos. Se vocês já viram ou não, se vocês já estudaram em algum momento. Eu comprei vestidos rosas. Essa construção está adequada? De acordo com a norma culta de língua portuguesa? Gatinha tá, né, gente? Não tá feinha, não. Não tá feinha, não. Você olha, você diz assim. Se fosse cinza, seria como? Comprei vestidos. Você não compraria. Para evitar o... Comprei vestidos cinzas. E laranja? Comprei vestidos laranjas. Bom, essas três palavras, fora do contexto aqui, essas três palavras são classificadas de qual maneira? Fora do contexto, elas são coisas.
A laranja é uma coisa, a cinza é uma coisa, a rosa é uma coisa. A palavra, a classe gramatical que dá nome às coisas, que dá nome aos seres, é justamente o substantivo. Então, você tem palavras aqui que são originalmente substantivos, mas que aqui perdem a característica de um substantivo. E, gente, não é só porque está dando uma característica para vestidos, não. É porque perde a capacidade, por exemplo, de serem precedidos por um artigo, de os termos serem precedidos por um artigo. Rose, como assim? Eu posso dizer, eu comprei vestidos às rosas? Eu comprei vestidos às cinzas? Eu comprei vestidos às laranjas? Eu posso fazer isso? Então, um substantivo é uma palavra que pode ser acompanhada por um artigo, característica primária ali do substantivo. Mas esta característica primária do substantivo, ela está sendo respeitada aqui? Não. Eu perdi essa característica. Então, eu estou fazendo uma conversão. Olha, não é o que acontece com a construção. Ela é uma flor. Quando uma pessoa é muito meiga, vocês dizem o quê? Que ela é uma flor. Esse flor aqui passou por uma conversão? Não passou. Por que não passou? Porque tem justamente um artigo acompanhando. É um substantivo caracterizando outro substantivo, no caso aí substituído por um pronome. Mas não perdeu a característica, só existe a conversão quando a classe gramatical originalmente, a palavra originalmente é classificada como uma devida classe gramatical e no contexto perde as características desta classe gramatical para ganhar outras características. No caso aqui, perdeu a característica de um substantivo, de poder ser acompanhado por um artigo, para serem tratadas as três palavras como um adjetivo. Mas eu perguntei para vocês se a frase está correta. A frase não está correta porque, devido à conversão, ou seja, devido à derivação imprópria, um substantivo que é utilizado como um adjetivo jamais poderá ir para o plural. Olha que coisa. Um tópico que está aqui em formação das palavras que o pessoal acha super bestinha é essencial para se compreender uma questão de concordância nominal. Querem que eu anote o que eu acabei de falar? É bom, né? Para eu anotar, deixe-me ver se eu consigo anotar aqui. Ocorre quando um termo de determinada classe perde suas características para ser classificado de outra maneira. Aí aqui a observação. Quando um substantivo perde suas características
para tornar-se adjetivo, não flexionará. Ok? Bom, um outro processo de formação, das palavras é um processo chamado de regressão. Isso é muito importante. É muito importante, inclusive, para nós compreendermos um conteúdo que está bem mais lá à frente, que é o conteúdo de complemento nominal. Então, esta aula aqui, ela é essencial para você compreender bem a diferenciação entre o que é um complemento nominal e um adjunto adnominal, que são tópicos relacionados à função sintática. Veja só, é formação das palavras auxiliando você a compreender função sintática. Lá na frente mesmo, bem lá na frente. Olha, o que é uma regressão? É quando você regride no sentido de perder um fonema. Mas não é isso que vai ajudar vocês a compreenderem complemento e adjunto adnominal. O que vai ajudar vocês a compreenderem a diferença entre essas duas funções sintáticas é perceberem o que é um substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato. Nós temos, num processo de regressão, vamos pegar aqui a palavra fumar e a palavra fumo. A palavra consumir e a palavra consumo. No olhômetro, o que nós temos? Mesmo um processo de formação. Que em termos de fonema, fumar tem quantos fonemas? Fonema é som. É um som diferencial e distintivo. Se eu não tivesse esse F, seria como a palavra? Um mar. Então significa dizer que este F, ele é um fonema. Ele representa para mim um fonema. Se eu não encontrasse esse R aqui, o que nós teríamos? Fuma. Mas a palavra é qual? Fumar. Então a gente consegue perceber que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Fumo não é o eu fumo. Fumo aqui é o tabaco, ok? A substância. Então, quando eu apresento a palavra fumo, eu tenho quantos fonemas? 1, 2, 3, 4. 4 fonemas. Aqui eu tenho 5 fonemas. Aqui eu tenho 4 fonemas. Aí você leu que regressão é quando há uma perda de fonemas. Aqui embaixo, esse O aqui, junto com esse M, formam um som só. Que é com... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos 7 fonemas. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fonemas. Você olha e diz: oh, que coisa linda, que questão fácil. Os dois são derivação regressiva, porque houve perda de fonema. Só que para entender isso, é necessário saber que todo processo de regressão, toda derivação regressiva, gera substantivo derivado e abstrato. Qual é a palavra primitiva entre fumar e fumo? O que vem primeiro? O substantivo.
Por quê? Porque se o fumo, o tabaco não existir, o que não vai acontecer? Ninguém vai fumar, a ação não vai. Então você tem aqui uma palavra fumo, que é uma palavra primitiva, e fumar, que é uma palavra derivada. Então o fumo, o radical vem até o M. Ou seja, o processo de formação da palavra fumar é um processo de formação chamado de sufixal. Belezinha? Esse aqui é o termo primitivo. Se é o termo primitivo, significa dizer... Vou apagar para ficar mais bonitinho, né? Se é o termo primitivo, não quis ficar bonitinho não, então vai ficar feio mesmo. Significa dizer que é ele que vai gerar. É a partir desta palavra que outros termos vão ser gerados. Já aqui em consumir e consumo, o que tem que acontecer? Primeiro, se ninguém consumir, o consumo ele não existe, ele não acontece. Então, consumir é a palavra primitiva e consumo é a palavra derivada. Aqui inverteu. E o que nós vimos? Se as palavras se comportam de formas diferentes, elas são diferentes. Deu para entender direitinho? Belezinha? Aí, eu falei que a derivação regressiva gera substantivo derivado e abstrato. O que é um substantivo abstrato e o que é um substantivo concreto? Abstrato é aquilo que a gente não pega, mas sente. Papai Noel. Estou perguntando. Papai Noel é abstrato ou é concreto? Deus é o quê? Sexo é o quê? E ela fala com segurança. Gravidez é o quê? Concreto ou abstrato? Concreto porque é físico? Porque você pega na gravidez? Vamos ver. O conceito de substantivo concreto e abstrato é o seguinte. Substantivo concreto independe de outro ser para ter a sua existência. E aí eu vou abrir parênteses e vou colocar aqui real ou imaginária. Concretizada. Aí alguns falam assim, mas Deus depende de quem acredita ou não acredita em Deus. Sim, mas a ideia de Deus depende de alguém o tempo inteiro munindo aquela ideia, a ideia de Papai Noel? Não. E você consegue dar, inclusive, uma forma. Então, quando você consegue dar uma forma, significa dizer que existe uma concretização desta existência. O vento. O vento você não vê. O vento você não pega, você não estoca vento, apesar de Dilma ter dito que a gente poderia criar uma tecnologia para estocar vento. Você não estoca o vento, mas você tem no vento uma palavra que não tem a sua existência, uma coisa, um elemento que não tem a sua existência atrelada a um outro elemento. Já o substantivo abstrato, ele só tem a sua existência. Vou colocar aqui, depende de outro ser para ter sua existência
concretizada. Um sentimento. O amor existe se ninguém amar? Então, um sentimento, eles são abstratos, porque alguém precisa sentir, alguém precisa ter fé. Se você não tem fé, a fé existe? Não. O sentimento, a gravidez é resultado de uma ação de engravidar. Quando essa ação é interrompida, significa dizer que a gravidez para de existir. Então, resultados de ações. Ou seja, palavras derivadas de verbos. Aí nós entramos no processo de formação de palavras chamado de regressão, regressiva. Uma palavra derivada de um verbo é o resultado de uma ação. E por isso vai ser uma derivação regressiva. E aí nós temos uma outra observação que são termos derivados de adjetivos. Nem vou colocar termos, eu vou colocar substantivos. Substantivos. Ficou muito pertinho. Apagar tudo. Substantivos derivados de adjetivos. Como, por exemplo, belo. A beleza só existe se alguém possuir essa característica. Concordam? Rigidez. A rigidez só existe se alguma coisa for rígida. Então, são substantivos que derivam de adjetivos. Estes substantivos derivados de adjetivos, eles dependem sempre de outro ser. Porque você só encontra beleza em um ser. Você não encontra a beleza isolada. Você só encontra a rigidez em um ser. Você não encontra a rigidez isolada. Deu para entender direitinho? Então, esses elementos aqui, essas observações, é o que constituem um substantivo abstrato. E aí, por que é importante nós vermos isso no processo de função sintática? Vou falar para vocês. Lá em função sintática, nós temos a diferença entre um adjuntor de nominal e um complemento nominal. Eu não vou aprofundar, só vou dizer por que é importante. Que diz o seguinte, que substantivos concretos não possuem complemento. Jamais terão um complemento. Concretos. Substantivos concretos não têm complemento nominal. Eles têm adjunto adnominal. Substantivos abstratos é que necessitam de um complemento nominal. Eles podem ter também um adjunto adnominal, mas eles necessitarão de um complemento nominal. Deu para entender direitinho por que é importante saber o que é um substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato? Beleza. Porque a gente se volta para aquela coisa que existe ou não existe. E aí a existência é a existência real ou imaginária, independente de outro ser, para ter a sua existência concretizada. Deu para entender direitinho? Voltemos aqui aos outros processos de formação. Justamente
Já vimos a prefixal e sufixal, prefixal, sufixal, parasintética, derivação imprópria ou conversão, derivação regressiva, que é justamente a regressão. E vamos ver agora o processo de composição. A composição é quando eu tenho mais de um radical. A composição, ela pode ser uma composição fundamentada na aglutinação. As palavras, elas ficam tão íntimas, tão íntimas, tão íntimas, que até perdem fonemas e se interligam. E você, às vezes, acaba nem conseguindo perceber que elas derivam de outros radicais, de mais de um radical. Ou por justaposição, que é quando elas ficam apenas próximas. Justaposição. Gira, sol. Eu perdi algum fonema? Não. Para ligar, quando nós falamos a palavra girassol, a gente pensa em girar para o sol? Em girar o sol? A gente pensa logo na flor, né? Então, como a gente pensa num objeto único, mais inteirinho, a gente vai colocar essa palavra juntinha, duplicando o S só para não ficar girasol. Ok? Agora, resguarda-se um pouquinho aqui da ideia do girar, porque apesar de você visualizar a flor, você sabe que essa flor, ela acompanha o movimento do sol. Só que petróleo, por exemplo, você perde completamente a ideia de pedra de óleo. Você consegue pensar na pedra? Como em girassol, a gente consegue continuar a pensar no girar. Pouco, enfraquecido, mas consegue ainda. Em petróleo, não. Petróleo vem da estrutura pedra de óleo. Fidalgo. Filho de alguém, filho de algo. Pernalta. Perna alta. Então você tem aqui um processo em que há uma perda de fonema, uma aglutinação, porque a palavra, as palavras, elas ficam muito, muito íntimas semanticamente e acabam ali aglutinando, perdendo o fonema. Alguns outros processos de formação que não são tão relevantes quanto os que nós acabamos de ver é o processo de abreviação. A abreviação é o que mesmo? Senhor, senhora. E aí a abreviação, ela sempre vem com ponto, ok? Redução, a redução que é interessante. A redução é interessante porque não podemos confundir redução com regressão. Por exemplo, automóvel. Autoescola. Esse auto aqui de autoescola é o mesmo auto de autoanálise? É o mesmo auto de autoanálise? É o mesmo auto? Com o mesmo sentido? Porque esse autoanálise é você fazer análise de si. Então, é algo que está sendo gerado por você mesmo, né? O automóvel, ele se move pela força dele mesmo, ok? Em autoescola, esse auto aqui é uma redução de automóvel. Vou pegar meu auto. Pneu é a redução de pneumático. Aí, para não falar pneumático, coloca pneu. Cine é a redução de cinema, e cinema já é a redução de cinematográfico, não. Como é que eles chamavam cinema? Porque cinema não era cinema, não, era uma palavra maior. Aí houve uma redução. Então você tem palavras, fotografia. A gente chama como? Foto. Então, isso é uma redução.
Deu para entender direitinho? Belezinha? Encontramos palavras que são identificadas por hibridismo. Vocês sabem o que é um animal híbrido? Ninguém sabe o que é um animal híbrido? Você faz, tipo cacau híbrido, né? Você pega de um, injeta no outro. Você pega duas espécies para formar uma espécie diferente. Normalmente não, os animais híbridos eles são estéreis. Você tem, por exemplo, a mula e o jumento, né, o burro. Você encontra a égua com um jegue. Você encontra duas raças distintas formando um animal híbrido. No português, na formação de palavras, não somente do português, mas de qualquer palavra, a palavra híbrida é uma palavra que tem como base duas outras línguas. Às vezes você encontra na palavra somente um radical, somente um prefixo e um sufixo formando uma palavra. Rose, não entendi. Biologia é uma palavra híbrida. Essa palavra vem do prefixo bio e do sufixo logia. Eu não lembro se é bio que é latim ou é grego. Eu sei que a constituição dessa palavra é greco-romana. Porque é o grego e o latim. Tá? Agora eu não sei qual dos dois. Acho que o grego é o logia e o latim é o bio. Mas enfim, aqui é um prefixo e aqui eu tenho um sufixo. E juntos eles formam uma palavra em português. Esta palavra em português, ela vai ter um radical. O radical de biologia é biológico. Porque biológico, biologicamente, biólogo, vem até o G. Mas a formação primária dela é uma formação híbrida, porque você tem duas línguas. O futsal. Futsal é uma palavra híbrida, que é de futebol, que tem origem no inglês, e o salão, que tem origem no português. Gera-se aqui a palavra futsal. Também é uma palavra híbrida, ok? Vamos anotar? Onomatopeia é quando eu tenho reproduções de sons. Toque-toque, tic-tac, zoom, tá? Então eu reproduzo sons. E estrangeirismo são palavras que são de outra língua e são utilizadas na nossa língua sem aportuguesamento. Por exemplo, delivery. Delivery é o quê? Estrangeirismo. Só que algumas palavras passam a ser aportuguesadas, como, por exemplo, a palavra shampoo. A palavra shampoo, em inglês, como é que é? Como se escreve? SH. E em português? X. Shampoo é XAMPU. Em português. Então, passou do estrangeirismo do shampoo com SH e aportuguesou. Tá? Então, quando eu tenho o aportuguesamento, eu já tenho uma palavra em português, belezinha? Estrangeirismo é quando ela se mantém na mesma grafia da língua original. Eu vou deixar vocês agora na hora do nosso treino. Hora do treino, vocês vão ter 10 minutos. Bom, pessoas, vou liberá-los por agora. Na próxima gravação, nós vamos fazer a análise de todas as questões que tem aí no material. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. O pessoal aqui vai participar de um feriadão, né? Feriadaço aí. Beijos e até a próxima.